A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero falar aqui a respeito de uma revelação que o Senhor me deu, uma visão em sonho, uma revelação em sonho. Aleluia. E estou relatando aqui, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, né? Eu vou ler em 2 Tessalonicenses 2. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2 fala assim, hoje é 12, né? Hoje é 12 de maio de 2015. 12 de maio de 2015. Em 2 Tessalonicenses fala assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Amém? Aqui é 2 Tessalonicenses 2. Essa palavra, ela vai se cumprir. É Paulo enviando a carta aos Tessalonicenses. E esta palavra que ela fala sobre o anticristo. Aleluia. Paulo está advertindo aqui que Jesus não voltará antes que essa palavra se cumpra. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que eu tive uma visão que é revelação e sonho, como aquela que José teve quando Maria estava para ter Jesus e a perseguição contra Jesus era grande desde o seu nascimento, desde bebê, né? Eles perseguiam Jesus ou desde o ventre de Maria. A Bíblia diz que um anjo avisou José em sonho, por divina revelação. E ali José foi para o Egito, né? Depois o anjo avisou de novo que podia voltar, que Herodes estava morto, aquele que procurava a morte do menino estava morto. Então José voltou de novo. Então, essa revelação em sonho, quando a gente dorme, que Deus dá uma visão enquanto a gente dorme, ela é uma revelação em sonho. É revelação, Deus está nos revelando, nos mostrando pela misericórdia dele. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, eu me sinto privilegiada. Eu sou da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Congrego numa igrejinha pequena no meu bairro, mas uma igreja muito abençoada. Uma igreja que prega a palavra, né? E eu quero sentir de Deus de compartilhar essa visão, porque é muito importante. Essa visão não pode ficar para mim só, porque essa visão não é minha. Essa revelação é para o mundo, é para os crentes, é um alerta para os servos de Deus, mas é uma visão para o mundo. Não posso engolir essa visão. Aleluia. Não posso reter essa visão. Eu tenho que estar passando essa visão para o maior número possível de pessoas. E a visão é assim. Eu estava no interior de Minas, ali mais ou menos ali perto do Vale do Jequitinhonha, por ali. E ali Deus me deu uma visão enquanto eu estava lá em janeiro de 2015. Um dia antes de eu vir embora para cá, para Belo Horizonte, eu tive uma visão lá, Deus me mostrava na noite, enquanto eu dormia,
as Bíblias, muitas Bíblias. Eu estava no carro, numa estrada, e desci do carro. E aí eu vi que no chão, num lugar, tinha um homem juntando como se fosse lixo a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí naquela visão o Espírito Santo me fazia entender que eles entravam nas casas, todas as residências das casas das pessoas, e eles pegavam as Bíblias, tomavam as Bíblias tudo. E aí eu vi aquele homem juntando aquele monte de Bíblia, e aí era Bíblias, irmãos, que elas não eram novinhas, elas eram usadas, elas tinham dono. E aí eu vi que as Bíblias, eu vi tudo amontoado uma em cima da outra, e aí eu avistei a minha Bíblia, essa que está na minha frente, ela mesma, eu vi no chão, já empilhada, e ela estava no chão. E aí eu olhei para a minha Bíblia, reconheci ela, e falei assim, a minha Bíblia não. Eu peguei minha Bíblia no chão, e aí eu comecei a anunciar a palavra do Senhor. Eu levantei a Bíblia para cima, bem alto, e ergui a mão, saí andando, pregando a palavra, e falando que esta é a inabalável, a inerrante, a verdadeira palavra de Deus. E naquela visão, Deus, aquela revelação, eu podia sentir o mal, eu podia sentir o ódio, eu podia sentir que eu podia ser morta por tiro a qualquer momento. Eu estava ali, mas eu estava correndo o risco de morrer, de ser assassinada de estar falando aquilo. Então, eu tive essa visão e ergui a Bíblia alta e comecei a pregar a palavra de Deus, comecei a anunciar a palavra de Deus. E era muito perigoso anunciar a palavra de Deus nesse tempo. Então, eu acordei daquela visão. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, no dia seguinte eu já cheguei aqui. E aí eu cheguei e, assim, questão de um dia ou dois, Deus me mostrava, através de um vídeo, que o nosso governo, né, a nossa presidente, ela quer aprovar uma lei que proíbe a palavra de Deus para os centros, as casas de recuperação. Ou seja, eles estão estreitando, eles estão querendo tirar a palavra de Deus. Eles estão querendo tirar a palavra de Deus de um lugar que necessita da palavra de Deus. Ou seja, estão querendo calar a nossa boca, a boca dos pregadores, dos pastores. Eles estão querendo calar a boca de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor, ela sempre existiu e ela sempre existirá. Ninguém pode calar a voz do Espírito Santo de Deus. Ainda que seja proibida, ainda que chegue um tempo de tribulação tão grande, que as pessoas que pregarem a palavra vão estar correndo risco de ser assassinadas, de serem mortas, eu quero dizer para vocês que Deus não vai calar, que o Espírito Santo jamais vai se calar diante do mundo, diante de Satanás. Sempre vai ter um que vai morrer pela palavra. Sempre vai ter um que vai pregar, que vai preferir morrer do que deixar de pregar a verdade e a palavra que a Bíblia diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, versículo 11. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Eu quero entrar agora na visão que Deus me deu. Essa visão foi depois que eu voltei de lá. Ela foi em janeiro e entre fevereiro, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu estava dormindo, eu não sei em qual horário, mais ou menos, se foi pela madrugada, eu não sei se foi pela manhã, que Deus me dá muita visão pela manhã, ou pela madrugada, Deus me mostra muito. Então, o que acontece? Aleluias, glória a Deus. Eu tive uma visão assim, que, aleluias, eu estava no tempo do anticristo, na era do anticristo, melhor dizendo. Ele já estava no comando, ele já estava com o controle do mundo em suas mãos. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículo 5.
e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Eu estava no Brasil nessa visão, nessa visão que Deus me deu. Só que eu estava na mata. A igreja do Senhor, nessa visão, ela estava toda na mata. E não era uma mata qualquer, era mata fechada, distante da cidade. Era mata de muito tempo de caminhada, e era mata que era difícil. Era só mesmo soldado do exército brasileiro que podia infiltrar nessas matas e achar alguém. E assim foi. A igreja do Senhor tinha uma parte a qual eu estava com eles, que estava numa mata fechada, num lugar. Só que a outra parte do povo de Deus, da igreja, estava num acampamento muito mais escondido na mata, que era muito mais difícil de ser achado. E aí eu estava nesse lugar com algumas pessoas, muita gente mesmo, era todo servo de Deus, homens, mulheres. E ali chegou o soldado do anticristo, que era o soldado brasileiro. Por que eu digo que eles eram soldado brasileiro? Porque eles usavam a farda do exército brasileiro. Aquela roupa da cor do mato. Eles usavam as botas do exército brasileiro. Eles usavam fuzis. E eles eram o exército brasileiro. Deus mostrava que era eles. E ali eles tomaram aquele lugar onde a gente estava. Eles cercaram nós com armas e muitos soldados e falaram assim: daqui vocês não sairão com vida. E ali, irmãos, eu senti a morte, como se eu fosse morrer naquele instante. É terrível você sentir que não tem mais vida para você, que você vai morrer naquela hora. Eu não tenho como explicar isso. Eu não tenho como explicar também o ódio que vai haver nesse tempo. O ódio é muito grande contra a igreja do Senhor. O ódio é muito grande, não tem como medir o tamanho do ódio do anticristo contra aqueles que se chamam, que adoram Deus e que chamam pelo nome do Senhor. Vocês vão ter uma ideia aqui no livro de 2 Tessalonicenses 2, que eu li, que eu acabei de ler. E ali cercaram nós e levaram uma parte, eles dividiam em grupos. Uma parte eles levaram para a floresta, para um outro lugar da floresta, onde tinha as bases dos soldados. E ali a gente foi andando, eu me lembro que eu fui andando, tinha uma senhora de cabelo grisalho, uma senhora crente, uma senhora de vestes santificado o corpo, ela tinha, todos nós que estávamos naquele lugar, era uma igreja separada do mundo, era uma igreja que não era uma igreja qualquer, eram irmãs que tinham santificação no jeito de vestir, no jeito de viver, irmãs que davam testemunho, irmãos que davam testemunho, estavam nós todos ali. E aí eles tiraram nós daquele lugar, e quando chegou na mata, no lugar da mata, muito alto, uma ponte suspensa, muito alta na mata, eu me lembro que essa mulher, essa irmã, ela parou de andar. E aí, quando ela parou de andar, depois ela andou para frente e ela se levantou assim com a cabeça assim orgulhosa para cima e estufou assim o peito assim com gesto de orgulho, e ela começou a glorificar a Deus e adorar o Senhor, porque nesse instante que ela começou a fazer isso, aí eu vi que uma soldado feminina correu ao encontro dela, e depois veio soldado masculino, aquele soldado, e aí eles mataram ela, porque ela estava glorificando o nome do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que,
Quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e versículo 13. Era muito ódio, ninguém podia falar no nome do Senhor. Todos estavam refugiando na mata. E aí, antes desse acontecimento, quando a gente estava sendo levado, o Espírito Santo me levou em espírito para uma cidade onde tinha pessoas que falavam que era crente também. Presta atenção, é muito sério. É um alerta. Essa visão é um alerta para os crentes que vivem de qualquer maneira e que acham que não tem nada. É para aquelas pessoas que estão servindo a Deus no mundo, que se chama Igreja do Senhor, e que não tem as 3 santificações, que é santificar o corpo, a alma e o espírito, sem as quais ninguém verá a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E o Espírito Santo me arrebatou em espírito, dentro da visão, para um lugar onde tinha uma mulher que servia a Deus. Ela andava pelas ruas, andava normal. Só que eu observei o traje dela, vestia uma bermuda um pouquinho acima do joelho. E ela andava na rua, eu não vi o rosto dela, eu sabia que era uma mulher e que ela era evangélica, que ela se dizia que era serva de Deus. E aí, quando eu vi ela, eu falei assim, com o Espírito Santo de Deus: por que, Senhor, que ela está andando nas ruas livremente, sendo ela evangélica? Sendo ela evangélica, ela está andando na rua livremente, nós estamos sendo perseguidos pelo anticristo, nós vamos ser mortos pelo anticristo, alguns vão morrer, e o anticristo não está perseguindo ela. Por quê? Ô irmãos, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus falou comigo na mesma hora. O Senhor respondeu para mim assim: porque ela anda de acordo com o mundo. Ela usa tudo que o mundo oferece. Ela não é perseguida, eles não vão ser perseguidos pelo anticristo. Essa igreja casada com o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eles vão viver na era no tempo que o anticristo tomar posse,
eles vão andar normalmente pelas ruas, pelas estradas, vão fazer tudo, vão comprar, vai ser tudo normal para eles. Porque o anticristo não vai estar preocupado com eles, porque o anticristo ele tem o espírito de Satanás. Ele sabe quem é o alvo dele. Ele sabe quem é que ele tem que perseguir. E o Senhor falou para mim que essa mulher, essa igreja, essa mulher representava a igreja toda, que anda de acordo com o mundo e fala que serve a Deus. Por isso eu digo para você, não anda igual o mundo, não usa tudo que o mundo oferece, não acha que Jesus não olha, que o Espírito Santo não vê, porque o Senhor se entristece sim. Nós temos que ter santificação sim, nós temos que dar bom testemunho sim, nós temos que andar dentro da palavra sim, porque o Senhor me mostrou essa visão que quem não for dessa forma, quem não andar na santificação, em toda maneira de viver, não subirá. Essa igreja casada com o mundo não subirá no arrebatamento. Essa igreja, ela vai ficar aqui para a grande tribulação, porque Deus me mostrou a igreja na mata e eu entendi que foi no começo do reinado do anticristo. A igreja estava na mata no início, bem no início do anticristo tomar posse. Ele tinha acabado de tomar posse. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe-se a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Conforme os irmãos podem ver, a grande tribulação só começa a meio da 70ª semana de Daniel. Ao fim de 3 anos e meio do anticristo ter assinado o tratado com Israel e com as nações árabes, ele vai violar esse tratado e estabelecerá a abominação da desolação. Só então, só aí é que começa a grande tribulação. A grande tribulação começa no início do reinado do anticristo. E ela era para durar 3 anos e meio. Por isso é que a irmã, na visão que Deus lhe deu, crê que a igreja não vai estar toda a grande tribulação. Porque é ensinado em muitas igrejas que a grande tribulação serão 3 anos e meio. Mas Jesus é bem claro aqui, e Jesus diz: haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, encurtados, mutilados, reduzidos, diminuídos, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que são a igreja, serão abreviados aqueles dias. Então os dias vão ser reduzidos. Ou seja, não serão 3 anos e meio de grande tribulação, mas serão apenas dias. A igreja passará esses dias, mas não passará pela ira do Senhor. Ira essa que será derramada após o sinal no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, e após a vinda do Senhor na abertura do 6º selo do Apocalipse para arrebatar a sua igreja. A igreja estará isenta da ira do Senhor que será derramada no dia do Senhor, ou seja, no restante do reinado do anticristo. Mateus capítulo 24, do 15 ao 22. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por 1 tempo e tempos e a metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. O reinado do anticristo vai durar 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, ou tempo, tempos e metade de 1 tempo.
Isto está em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Todavia, a grande tribulação contra os escolhidos, ela vai ser amputada. Ela vai ser mutilada, vai ser reduzida por causa dos escolhidos. Jesus vem logo após o escurecimento do sol e da lua arrebatar a sua noiva. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E a primeira coisa que ele fez no governo dele, no comecinho do governo dele, foi perseguir a igreja, foi perseguir o povo de Deus. E o povo de Deus foi parar nas matas, nas florestas, floresta fechada, que eu não sei nem onde que era, mas Deus me mostrou que era aqui no Brasil. Então, o que acontece? Voltando para a visão, para a revelação, essa irmã, ela morreu, ela foi assassinada pelos soldados. E os soldados brasileiros, nessa visão, eles adoravam o próprio Satanás. Eles serviam e obedeciam o anticristo, mas eles adoravam Satã. Eles já tinham se entregado para Satanás, porque tudo que eles iam falar, eles falavam Satanás, tipo assim, como nós falamos assim, irmão, vai com Deus. Eles falavam assim, vai com Satã. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E o ódio era muito grande, era uma coisa terrível, não tem como expressar para vocês o terror dessa visão. Essa visão foi profunda. E aí essa irmã morreu, e o Senhor me deu chance de sair dali. Eu escapei. Eu saí do alcance daqueles soldados. Eu saltei daquela ponte, né? Algum ponto daquela ponte, eu fugi, eles não me acharam. Só que eles continuam me perseguindo, soldados muito bem preparados para a floresta. Eles todos sabem que o exército brasileiro nosso, eles são preparados em florestas. Eles têm todas as táticas de guerrilha, de guerra. Eles são soldados. E eles me achavam. Cada vez que eu fugia deles, eles me achavam. E me levavam para a base mais próxima deles. Aí eles me pegaram de novo. Só que antes deles me pegar e levar eu para a base, eu falei com o Senhor. Eu conversava com Deus. Eu conversava com o Senhor na visão o tempo inteiro. E Deus me respondia. Mas eu não abria a boca, não. Mas eu conversava com Ele. E eu sabia a resposta dele. Aí eu falei, Senhor, por que eu não vou ficar para morrer com meus irmãos? Por que eu não vou ficar para morrer por amor ao teu nome e à tua palavra? Meus irmãos vão morrer. Eu sabia que eles não iam viver. Aqueles ali iam morrer todos. Aí o Senhor falou para mim assim, ainda não é o tempo, minha serva, de tu morrer pelo meu nome. Ainda não é o tempo. Mas eu tenho eu tenho algo para tu fazer. Eis que eu tenho obra. Tu vai ensinar o meu povo, tu vai instruir o meu povo. E ali, irmãos, eu não entendi a princípio, não. Eu só sabia que cada vez que o soldado do anticristo me capturava, me levava para uma base, eu tinha como eu sair de novo. E ninguém escapava deles. E eu estava escapando, então era propósito de Deus. Aí eles me pegou e levou para uma base. E naquela base ali deles,
do exército, na floresta, eles tinham, era terrível, o ódio deles era terrível. A presença de Satanás naquele lugar era terrível. E vivia, não era só não era só os soldados que habitavam naquela floresta. Também tinha naquela floresta demônios terríveis. O mundo espiritual ele foi todo aberto para mim naquela visão. E eu sabia que tinha demônios terríveis também que atuavam junto com os soldados que adoravam o anticristo. Aí eles me levaram para essa base. E aí quando eles se prostraram para adorar Satanás, e eles iam fazer eu adorar também, ou eu seria morta ali com um tiro, na hora. Irmãos, quando eles começaram a adorar Satanás, que era para me adorar primeiro, que eles se prostraram para adorar, eu fugi de novo. Pela segunda ou terceira vez, eu não sei, eu fugi de novo. Deus Deus cegou eles que eu consegui fugir. E ali eu escalava lugar que tinha cerca elétrica, lugar elétrico de passar, de subir nessa base. E ali, lado a lado comigo. Só que ele não, tinha um demônio em forma de um gato gigante, com garras grandes, dentes, e ele urrava, ele babava de ódio de mim, mas ele não encostava perto de mim. Ele ia onde eu andava, ele estava à distância, me seguia à distância. Eu passava um obstáculo, fugia e ele passava. Só que chegou num determinado lugar, aí era o acampamento onde estava a igreja do Senhor. Um acampamento muito grande, muito grande. E tinha um guarda na entrada daquele acampamento. E eu tenho certeza que não era um soldado qualquer, aleluia. Decanta labassurianda labacheia. De calabasturimianda labachai, decanta labachai. Horianda lamanai, decanta lá, subianda. Aquele não era um soldado comum, porque ele não usava as roupas do exército brasileiro. A roupa dele era de um outro exército. E ele guardava a entrada daquele acampamento. Ele ficava de pé, ele era altivo, ele tinha a cabeça erguida. E eu vi esse homem alto guardando a entrada do acampamento. E ali, quando eu estava chegando nesse acampamento, esse demônio que tinha esse aspecto de dente fino, tipo aquele que aparece no Apocalipse, que o Senhor fala que ele terá dente como de ferro. Era tipo assim, fininho os dentes, era um demônio terrível, com muito ódio, muita vontade de me matar, de me destruir. Quando eu comecei a aproximar desse acampamento, ele sumiu, ele não vi ele mais. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João, capítulo 8, versículo 59. Aí, quando eu entrei no acampamento, que eu avistei aquele homem guardando o acampamento, a entrada do acampamento, que eu cheguei, que eu vi aquele acampamento muito grande, aí eu comecei a falar em mistério. Eu comecei a falar em mistério e entendi que era ali que Deus queria me levar, que era ali que Deus queria me colocar para me poder, era tipo assim, para mim fazer a obra de Deus ali, porque ali eu ia falar para o povo ter ânimo, ter esperança. Eu ia pregar a palavra ali, encorajar o povo. Era dessa forma que Deus ia me usar. Deus queria me usar naquele acampamento, Deus ia me usar para pregar a palavra dele, mas falar para o povo ter paciência, porque para mim, naquela visão, Jesus ia vir arrebatar a igreja naquele tempo. Não ia demorar muito, a igreja estava na mata, passando algumas necessidades, mas Deus não abandonou, mas Deus ia tirar a igreja. E nós estávamos ali, era para me falar com aquele povo, para ter fé e esperança, instruir aquele povo como Deus havia me falado, que era para esperar o arrebatamento. Então,
eu pensava também que nós não ia alcançar, aleluias, os que estivessem vivos, porque eu não sei se eu vou dormir ainda no pó da terra e aguardar a vinda de Jesus, o arrebatamento, mas aqueles que tiver para ser arrebatado, aqueles que forem ser arrebatados nessa época, eu vi a igreja no comecinho do reinado do anticristo, assim que ele tomou posse. E eu sabia que Jesus estava vindo a qualquer momento. Naquele acampamento ali, os crentes estavam esperando só o arrebatamento, só Jesus buscar a igreja. Porque eu também não acreditava que, assim, não é porque eu não acreditava, eu não tinha esse entendimento, que eu achava assim, que quando Jesus fosse arrebatar a igreja, fosse ter o arrebatamento, o anticristo não estaria aqui, seria antes. Mas nessa visão, Deus me mostrou a igreja perseguida, sendo perseguida por ele. Ora, se Paulo está falando aqui que não será assim antes da apostasia, e antes que se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado, e que vai se opor contra tudo que se chama Deus, quem é esse povo que chama por Deus? Quem é esse povo que carrega a palavra? Quem é esse povo que prega a palavra, que teme o nome do Senhor, senão nós, a igreja do Senhor? Então, essa vai se cumprir sim, nem que for no começo, nem que for bem no comecinho, porque eu vi no início. E eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja nesse tempo. E também eu tenho uma palavra do Senhor, que é revelação, que Deus me deu. Eu não acredito, irmãos, que a igreja, da forma que ela está, vai haver o arrebatamento, que a igreja vai subir. Que a igreja vai subir da forma que a igreja está. A igreja, ela vai passar por uma prova de fogo para subir no arrebatamento. Aqueles que for arrebatados vivos, eles não vai subir de qualquer maneira. Eu sei que Deus vai preparar muitos e levar para a glória. Muitos vão morrer, dormir no pó da terra e aguardar o arrebatamento, porque eles vão ser arrebatados primeiro. A terra vai dar conta dos mortos, os santos do Senhor que dormem no Senhor. Quando os anjos tocar a trombeta e Deus dá ordem a Jesus para buscar a igreja, os que estão mortos, a igreja primitiva, aquela igreja que sofreu perseguição, que morreu, que foram assassinados, que foram degolados, que foram cerrados ao meio, os crentes da igreja primitiva que morreram nas arenas, que foram crucificados, que foram martirizados, eles levantarão primeiro. Paulo, Silas, aleluia, que maravilha. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos do Senhor, toda a igreja do Senhor que estiver dormindo no pó da terra, aguardando o arrebatamento, eles se levantarão primeiro. As sepulturas se abrirão e o corpo deles vai sair para fora. Só que na hora que sair aquele corpo para fora, será transformado num corpo de glória. Eles encontrarão com Cristo primeiro. O privilégio primeiro é deles. Depois virá os que estiver vivo, igual Paulo fala. Mas só que não é de qualquer maneira. O Senhor me mostrou nessa visão que não é de qualquer maneira. Por isso que eu acredito que o arrebatamento, quem estiver vivo, quem for subir, vai subir purificado, vai subir transformado. Vocês acham, irmãos, que Deus vai levar uma igreja vaidosa como está? Uma igreja cheia de vanglória, cheia de vaidade? O mundo entrou dentro da igreja e de uma forma tão terrível que a carnalidade está falando muito, a vaidade está falando demais, né? Agora, você santificar o corpo, a alma e o espírito é ser cafona, é ser porco. Até isso o povo inventou. Ora, quando a pessoa não tira a sobrancelha, já é motivo de crítica. Fala que é porqueira. Que porqueira? Porqueira, a sujeira do nosso corpo é lavada com água e sabão. E aquilo que Deus determinou para nós é o que nós temos que viver. Quando o mundo entrou dentro das igrejas de uma tal forma que o povo não sabe mais o que é santificar, ter uma vida santificada, né? Critica quem é santificado, mas a palavra do Senhor fala que é santificar o corpo e a alma e o espírito.
Porque sem essas 3 santificações, ninguém verá a Deus. E hoje em dia é um desfile de moda dentro das igrejas. É um desfile de moda. Eu não estou aqui pegando pé de ninguém, que eu não estou citando igreja, não estou citando denominação, mas eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor. O Senhor me deu essa autoridade para falar, que não vai subir de qualquer maneira. É por isso que eu acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração, falou comigo claramente, que a igreja do arrebatamento que for subir, ela vai ter que ser santificada, porque ninguém vai ir para a mata de salto alto, salto 18, salto 7, 10, sei lá o quanto salto, que altura que é, mas ninguém vai ir para a mata, para fugir para a mata e levar uma bacia ou uma caixa de esmalte, os alicates para deixar as unhas grandonas e toda cheia de esmalte vermelho. Nenhuma mulher vai para a mata dessa forma. Nenhuma mulher vai levar o salão de cabeleireiro para a mata. Nenhuma mulher vai levar as novelas para a mata. Nenhuma mulher vai levar a roupa de grife, a roupa sensual para a mata. As mulheres de Deus e os homens de Deus que for para a mata, eles vão ser igual à igreja primitiva. A igreja primitiva, ela ia para a presença de Deus pelo que o Senhor era, pelo que Jesus representava, salvação, era por amor. A igreja primitiva, ela não servia a Deus pelo carro, pela casa, pela fazenda, pela prosperidade, pela vida boa. A igreja primitiva, ela morria por Cristo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja primitiva, ela vivia em caverna, no subsolo, ela não via a luz do dia porque seria morta. Então a igreja primitiva, ela não tinha o conforto das casas que nós temos hoje, da cama, do alimento muito bom. A igreja primitiva não tinha isso. A igreja primitiva, ela vivia fugindo da ira daqueles que eram malignos, que perseguia, que não aceitava Cristo. E eu creio que na época do arrebatamento, a igreja que vai subir é essa igreja, parecida, pelo menos parecida, com a igreja primitiva, que é a verdadeira igreja de Cristo. Porque não é pecado nós construir nossa casa, nós comprar a roupa, não. Mas nosso coração não pode estar naquilo. E nosso coração não pode estar na vaidade do mundo. Nós não podemos colocar o mundo no nosso corpo. Nós, crente, servas e servos de Deus, eles são separados. Separados. Dentro da Bíblia nós vamos ver um povo separado. Nós vamos ver um povo que servia a Deus separado. A Bíblia fala que Deus separava homens para ser sacerdotes. A Bíblia diz que era tão santa as coisas de Deus que se tocasse a mão na arca, se tocasse a mão na arca e não fosse um sacerdote, morria, caía duro, morto no chão. E hoje em dia nós vemos crentes andar de qualquer maneira, crentes que, eu concordo com algumas pessoas que falam que você só sabe que ele é crente porque ele te dá a paz do Senhor na rua, ele te cumprimenta com a paz do Senhor, não tem mais o brilho do Espírito Santo, não tem mais doutrina no seu corpo, não tem santificação na sua maneira de viver, não dá mais testemunho. E eu creio que não vai subir de qualquer maneira. Não estou falando isso para poder afrontar ninguém, porque o que estou falando é primeiro para mim. O que eu estou pregando, o que eu estou falando é para mim primeiro. Deus tem me consertado nos pormenores. Deus tem me colocado no prumo nos pormenores. Deus tem falado para mim que eu não posso andar de qualquer maneira. Deus tem falado para mim. Irmãos, e é maravilhoso ser igreja primitiva. É maravilhoso ser igreja perseguida. Porque quando você dobra o joelho pela madrugada, você vê sua oração respondida pela manhã. Quando você dobra o joelho de manhã, você vê sua oração sendo respondida à tarde. Você tem intimidade com Deus, você sente a presença de Deus. Você não é uma pessoa vazia na presença do Senhor. É maravilhoso servir a Deus de corpo e alma e espírito. E ter santificação, porque na hora da luta Deus passa junto conosco. Na hora da peleja o Senhor prova que está conosco. Na hora da enfermidade, Deus prova que está conosco. Aleluia. E é maravilhoso saber que nós temos o Salmo 91 sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você
que o que eu estou postando não é para trazer angústia, é um alerta. Para você ficar alerta, pedir Deus para falar, andar nos caminhos do Senhor com santidade, obedecer a palavra de Deus, largar a vaidade, largar o pecado, se consertar, fazer um conserto com o Senhor. Não é motivo de nós chorar. Eu vou servir a Deus se eu estiver viva no mato, eu vou para o mato, eu vou fugir. Irmãos, isso é uma honra. Porque Deus, Ele não abandona nós em hora nenhuma. Olha para você ver. A igreja do Senhor estava numa mata. Mas ali na entrada tinha um anjo do Senhor guardando. Porque aquele anjo, aquele homem que estava na entrada daquele acampamento, ele não era um soldado do exército do anticristo. Ele era um anjo do Senhor. Ele era um anjo que estava ali. Ninguém encontrava aquele acampamento. Se aquele acampamento ali for do povo que ia subir para a glória, como eu creio que era, ninguém toca naquele acampamento, porque quando os soldados começassem a chegar perto, aquele acampamento se tornaria invisível aos olhos deles. Eu tenho certeza que Deus colocaria, se assim for da vontade do Senhor, se assim for da vontade do Senhor, Ele colocaria ali a mão dele ali sobre aquele acampamento e tudo se fazia invisível diante dos olhos dos homens ali. Ninguém ia achar. E eu creio que também naquela mata ia passar alguma necessidade, sim. Mas eu creio que Deus ia prover a comida, o alimento. Deus não ia deixar o justo passar fome. Eu creio que Deus ia providenciar tudo para nós naquele acampamento. Eu não sei se eu vou estar viva nesse tempo. Não sei se vai se cumprir na minha vida aquilo que Deus me mostrou, me levando, me colocando lá. Não sei com qual idade que eu vou estar, que vou fazer 45 anos, este ano, 2015. Essa visão foi no comecinho do ano de 2015. Foi entre janeiro e fevereiro, essa visão. Não sei se eu vou estar com 80, 50, 60 anos. Não sei com quantos anos eu vou estar, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para nos guardar. Eu sei que se tiver que morrer por amor a Cristo, nós vamos morrer, quem estiver vivo nessa época. Mas eu sei que vai ter o arrebatamento. E eu sei, nessa visão, Deus mostrou que não será antes, que será... Eu creio que será... O Senhor não me mostrou em quanto tempo que era, se era no reinado dele, no meio, no fim. Só que o povo que estava naquela mata, ela estava esperando o arrebatamento. Aquele povo era guardado. Mas muitos morreram. Antes de chegar naquele acampamento, muitos morreram pelas mãos do soldado do anticristo. Então, que o Senhor venha falar no coração de vocês. Que o Senhor venha testificar essa visão. Leia 2 Tessalonicenses 2, que essa visão está dentro de 2 Tessalonicenses. E eu volto a falar que eu não tinha na minha cabeça que seria assim. Que eu achava que a gente ia ser arrebatado antes, que Jesus ia arrebatar a igreja antes. Mas o Espírito Santo me deu essa visão, o Senhor me deu essa visão. E o Espírito de Deus tem falado no meu coração. Tem testificado, tem falado comigo. O Senhor tem falado comigo. Que do jeito que a igreja está, não. O Senhor não vai arrebatar a igreja assim de qualquer maneira, não. A igreja não pode estar assim de qualquer maneira, não. A igreja vai passar como ouro no fogo. A igreja será refinada, purificada, transformada, humilde. A igreja vai ser humilde. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Daniel,
capítulo 11, do 33 ao 35. Para ela subir no arrebatamento, ela tem que ser uma igreja humilde. Humilde. Eu estou falando em todas as áreas, de todas as maneiras. A igreja ela vai ter que ser menos vaidosa. A igreja do Senhor está vaidosa. Tem muita gente que não está preocupando mais em orar pelas almas, buscar as almas. Tem muita gente que não ora mais em favor das almas, não evangeliza, sabe? Quer cantar na igreja e somente cantar. A hora da palavra é 10 minutos, 15 minutos, sabe? E tem pessoas que não estão servindo a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que tá usando tudo que o mundo oferece e está achando que vai subir simplesmente porque batizou, tomou a Santa Ceia e aceitou Jesus, e não vai subir. Deus vai tirar nós temos, falando melhor, tem igreja no mundo inteiro e tem várias denominações e tem vários nomes de igreja e tem muitos que se chama povo de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra final para vocês. Deus vai pegar essas igrejas do mundo inteiro, Brasil, todos os continentes da terra, no arrebatamento. E Deus vai tirar do meio dessas igrejas a igreja dele. Deus vai separar o que é dele. Deus vai escolher a igreja dele. É a igreja que não se contaminou com o mundo, ou que não se contamina com o mundo, que vive no mundo, mas não anda de acordo com o mundo, não anda do jeito que o mundo quer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então é isso. A igreja do Senhor, ela terá que ser uma igreja santificada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que essa palavra venha dar frutos no coração de cada um, e que os desviados voltem para o caminho do Senhor. Que aqueles que não aceitaram o Senhor, aceite Jesus logo, porque não há tempo, a porta da graça está se fechando. É tempo de preparar, é tempo de abandonar a vaidade e se voltar para o Senhor. E aqueles que estiver fracos, se fortaleça através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém.